Fala galerinha, buenos dias, eu sou o professor Rodrigo e esse é o Geografia Go. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema dos blocos econômicos. Para começar, vamos para o conceito, vamos para a definição de blocos econômicos. Esse conceito, se vocês quiserem, vocês podem procurar no site www.câmara.leg.br, que é o site da Câmara Federal Brasileira, ok? Então eu vou ler para vocês qual é a definição de blocos econômicos. Blocos econômicos são associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e que tendem a adotar uma soberania comum, ou seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito de todos os associados. Isso seria um bloco econômico. O bloco econômico é um conjunto de países que se integram para aumentar a competitividade internacional, formando blocos regionais que vão fomentar a economia desses países. Exemplos de blocos econômicos pelo mundo, nós temos a União Europeia, o Mercosul, a Comunidade Andina de Nações e um que atualmente está em suspensão por causa de negociações entre os países membros, isso é notícia no mundo inteiro, que é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte entre Estados Unidos, Canadá e México. Mas esses são os principais blocos econômicos e todos os blocos econômicos que são registrados na Organização Mundial do Comércio, eles possuem níveis de integração, níveis que eu vou apresentar para vocês agora. Então, nós temos a ZPT, que é a Zona de Preferência Tarifária, a ZLC, a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica e Monetária. Quanto mais andamos para a direita nesse quadro, mais aumentamos o nível de integração econômica entre os países. Então, começando com o primeiro nível de integração, a ZPT, Zona de Preferência Tarifária, consiste em garantir apenas taxas preferenciais para os países membros. Como seria um exemplo? Vamos supor que nós temos três países, o país A, o país B e o país C. País A e país B fazem parte do mesmo bloco e esse bloco ele está no nível 1 de integração. Então é assegurado apenas níveis preferenciais de tarifa. Vamos supor que o país A ele importa um determinado produto. Vamos pensar em calçados. Então o país A ele importa calçados do país B e do país C. Como o país B faz parte do mesmo bloco, que é uma zona de preferência tarifária, deve-se assegurar ao país B uma taxa, um imposto que tenha preferência em relação ao do país C. Como assim? Ou cobrar menos do país B ou cobrar mais do país C. Então, a ideia é assegurar níveis preferenciais de tarifas entre os países do mesmo bloco. Percebam que é um nível de integração muito baixo. O segundo nível de integração é a Zona de Livre Comércio, que era o exemplo do NAFTA, até então em suspensão, está sendo renegociado os termos do NAFTA, mas para se estabelecer uma Zona de Livre Comércio, no antigo GATT e na atual OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, são necessárias que 80% de todas as transações comerciais entre os países seja livre de impostos. Então, voltando ao mesmo exemplo do país A, B e C, país A e B fazem parte do mesmo bloco, agora nesse segundo nível de integração, e a ideia é que os calçados que vão do país B para o país A, eles devem entrar no país A sem pagar impostos. Isso, na prática, estabelece uma ausência de fronteiras econômicas entre os países, podendo fazer com que a unidade produtiva de determinadas indústrias se desloque entre os países, assim ajudando na economia de todos eles. O terceiro nível de integração é a União Aduaneira, que pode ser chamada também de União Alfandegária. Por quê? É basicamente a mesma coisa da Zona de Livre Comércio, só que na União Aduaneira é adotada uma tarifa externa comum, também chamada de TEC. Então a União Aduaneira poderia ser definida como uma ZLC mais uma TEC, uma Zona de Livre Comércio mais uma tarifa externa comum. O que isso quer dizer na prática? É o exemplo do Mercosul. Então, na prática, o comércio entre os países é livre de taxas, mas tudo que vem de fora do bloco deve entrar com uma tarifa externa, né? Essa tarifa externa ela deve ser comum a todos os países. Então, vamos dar o exemplo do Mercosul. O Brasil não pode importar produtos de um determinado país com um imposto próprio num acordo bilateral, prejudicando assim os outros países do Mercosul. Todos adotam a mesma taxa de importação, que é essa tarifa externa comum. Muito cuidado que uma das maiores pegadinhas nos vestibulares sobre blocos econômicos é associar o Mercosul com o quarto estágio de integração.
Por quê? O quarto estágio é o mercado comum. No mercado comum se prevê a livre circulação de bens, de serviços e de pessoas. Então, você tem realmente uma abertura da fronteira muito maior do que somente uma fronteira econômica. O único bloco que chegou nesse estágio é a União Europeia. Apesar de o Mercosul ter no seu nome, na sua fundação, o nome Mercado Comum do Sul, ou Mercado Comum do Cone Sul, porque o objetivo do Mercosul, Tratado de Assunção lá em 91, era justamente se alcançar esse estágio que ainda está um pouco longe de ser atingido. Já o quinto estágio é a União Econômica e Monetária. Somente a União Europeia, com a adoção do euro em 1992, através do Tratado de Maastricht, que previu a adoção do euro e transformou o mercado comum europeu em União Europeia, uma União Econômica e Monetária. Então, além da livre circulação de bens, serviços e pessoas, agora você adota uma moeda única, no caso, o euro, que foi adotado em 2002 por todos os países da zona. No próximo vídeo dessa playlist eu falarei um pouquinho mais sobre os principais blocos econômicos, começando pela União Europeia. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário com sugestões de novos temas e valeu! Muito obrigado!